Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai ver um pouco de conjuntos numéricos e vamos começar aqui com a noção de conjuntos. Conjuntos pode ser definido como uma coleção de objetos. Uma coleção de objetos qualquer. Como, por exemplo, a gente vai no supermercado e a gente procura por um conjunto de pratos ou um conjunto de xícaras. É exatamente isso. Só que na matemática a gente vai utilizar conjuntos numéricos, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Vamos aqui ficar só por dentro do conjuntos, nomenclaturas e tudo mais. Bom, e digamos então que a gente tenha uma coleção de objetos. Esses objetos são carrinhos, ou por exemplo cores. A gente tem uma coleção de cores. Para representar o conjunto, a gente dá um nome a ele. A gente pode botar qualquer nome. Geralmente, a gente utiliza uma letra maiúscula. Por exemplo, se eu quero representar o conjunto das cores, eu quero a cor azul, vermelho e verde. Então, eu vou colocar azul, vermelho, verde. Os elementos do conjunto são sempre separados por vírgulas. E eu vou agrupar eles dentro de duas chaves. E aí eu vou dar um nome para esse conjunto. Eu vou dizer que ele é o conjunto C, conjunto de cores. Eu poderia dar qualquer nome para ele, D, E, F. Digamos então, eu coloquei um exemplo aqui, digamos que a gente tenha o conjunto de estados da região sudeste. Então eu vou colocar aqui, vou dar o nome de E para esse conjunto. E eu vou colocar aqui SP, MG. Vou colocar Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então os estados da região sudeste é São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Um conjunto. Agora digamos que eu diga o conjunto de números primos, conjunto de números ímpares. Vamos lá, eu vou dar o nome, eu vou chamar de I, e eu vou aqui colocar os elementos entre chaves e eu vou separar eles por vírgulas. Uma coisa que vale notar é que o nome do conjunto é sempre uma letra maiúscula e eles são sempre separados por vírgulas. Não coloquei vírgula, nada disso. Então eu vou colocar aqui os números ímpares. 1, 3, 5, 4, 7, 9, e ele cresce infinitamente. Então, a gente faz assim com conjuntos. A gente especifica os seus elementos, separa eles por vírgula, coloca entre chaves e atribui um nome para ele. Beleza. E a relação de pertinência? Quando a gente quer dizer, por exemplo, que uma coisa pertence ou não a um determinado conjunto, a gente utiliza o símbolo de pertence. Não sei se vocês já viram, é esse daqui. E que se a gente quiser dizer que ele não pertence, a gente corta ele. Sempre que você vê um sinal na matemática, por exemplo, o sinal de igual, cortado, significa que não é igual, é diferente. Então, se você corta, coloca a barrinha, significa que não é. Beleza, aqui a gente tem o sinal de existe. Se a gente vem aqui e coloca a barrinha, então não existe. Beleza, explicado isso, vamos lá. Por exemplo, aqui no conjunto C, a gente tem que azul pertence a C. Então a gente pode escrever dessa forma. Azul pertence a C. Aqui no conjunto dos números ímpares, a gente tem que 1 pertence a I. 2, em relação ao conjunto dos números ímpares, não pertence a I. E é simplesmente assim que a gente faz. Agora, vamos fazer um exercíciozinho só para exercitar isso aqui que a gente acabou de ver. Bom, pessoal, temos aqui nosso exercício dado o conjunto A, com os elementos 0, 2, 3, 4, 9, arroba e asterístico, e o conjunto B formado pelos elementos 23, 123 e 0.3. Esse aqui é o ponto.
No sistema inglês, o ponto é utilizado para representar a casa decimal, para separar a casa decimal. Aqui no Brasil a gente utiliza sempre a vírgula, mas aqui vai ficar um tanto confuso. Às vezes vocês vão ver nos exercícios o pessoal separa os elementos por vírgula e utiliza a vírgula para representar os números decimais, que fica meio complicado de diferenciar. Então eu usei o ponto ali, mas significa 0,3. Beleza. Aqui na letra A, a gente... Eu já dei um spoiler, né? Pegando. Na letra A, a gente tem 0 pertence a B. A gente vem aqui no conjunto B e verifica os elementos. 23, 123 e 0,3. A gente tem 0,3, a gente não tem 0. Então essa daqui é falsa. 3 pertence a... A gente vem aqui no conjunto A e verifica que o 3 é um elemento de A. Então essa daqui é verdadeira. C. 123 pertence a B. A gente vem aqui e verifica que o 123 é um elemento de B, então essa daqui também é verdadeira. 23 pertence a A. Olha só, aqui a gente tem o elemento 2 e o elemento 3, não 23, então essa daqui é falsa. Arroba pertence a A. A gente tem aqui esse caractere e ele pertence ao conjunto A, então essa aqui é verdadeira. Asterisco pertence a B, obviamente é falsa, é de preto mesmo. 0,3 pertence a B, essa daqui é verdadeira. 9 pertence a A, é também verdadeira. Bom, pessoal, esse foi o nosso exercício, só para dar uma praticada bem simplesinho, né? Vamos agora ver propriedades e condições. Um conjunto pode ser especificado por propriedades ou por condições. A gente já vai ver como. Digamos então que você é um conjunto muito grande, não quer ficar escrevendo todos os elementos ou está com preguiça de usar reticência. É uma forma também de se definir os conjuntos. A gente vem e a define por uma propriedade. Por exemplo, a gente pode utilizar a propriedade P tal que. Esses dois pontinhos significa tal que. Ele tem a mesma função da barra grandona. Para quem nunca viu, a gente pode representar tal que através de uma barra. X tal que x maior que 2. Dessa forma, ou a gente pode fazer x tal que x maior que 2. Tá no mesmo. Porque às vezes tem que usar tal que duas vezes. Aí você usa barra, usa dois pontos para dar aquela diferenciadazinha, né? Então vamos utilizar a propriedade P. A propriedade P tal que x é um número natural ímpar. X é um número natural ímpar. Como que eu represento esse conjunto especificando seus elementos? A gente tem aqui ele especificado através de uma propriedade. Agora eu quero ele especificando seus elementos. A gente vem aqui, a gente coloca o Pzão, sempre uma letra maiúscula, é igual, abre chaves, e a gente começa a escrever os seus elementos. A gente tem 1, 3, 5, 7, 9, a gente tem o 11, 13 e por aí vai. Aí você coloca vírgula, reticências. Significa que ele é um conjunto infinito, não tem fim. Perceba, aqui ele colocou um número natural, então, obviamente, x pertence aos naturais. Se fosse x pertencente aos inteiros, a gente teria menos 1, menos 3, menos 5, certo? Vamos lá. Agora, a gente pode escrever ele através de uma condição. Se a gente colocar aqui, por exemplo, C. Quando a gente vai especificar através de uma propriedade, de uma condição, a gente pode utilizar as letras maiúsculas. Mas se você for especificar os elementos, especificar um conjunto através de seus elementos, mostrando seus elementos, você precisa usar a letra maiúscula. Essas são convenções já aceitas. Então, vamos lá. X é um número natural que satisfaz número pertencente aos naturais que satisfaz a condição. A condição é x
menos 4 é igual a zero. X é um número natural que satisfaz essa condição. Como é que eu resolvo isso daqui? A gente vem aqui, faz da seguinte forma. A gente isola a incógnita, x ao quadrado é igual a 4. A gente soma 4 de ambos os lados, ou passa 4 somando. E a gente isolando o x, a gente vai ter raiz de 4. Ou seja, x é igual a mais ou menos 2. Qual que é o nosso conjunto aqui então? O nosso conjunto de solução é igual a 2 e menos 2. Então, x é um número natural que satisfaz a condição x ao quadrado menos 4 igual a 0. Só tem duas possibilidades. Ou x é igual a 2, ou x é igual a menos 2. Substitui 2 aqui. X ao quadrado, a gente vai ter 2 ao quadrado menos 4 igual a 0. A gente vai ter que 4 menos 4 é igual a 0. Beleza? Satisfez a condição. Agora, substitui aqui por menos 2. A gente vai ter menos 2 ao quadrado menos 4 igual a 0. E a gente vai ter de novo que 4 menos 4 é igual a 0. Beleza? Existem essas duas possibilidades para satisfazer essa condição. Certo. Vamos agora ver mais umas coisinhas. Igualdade entre conjuntos. Igualdade entre conjuntos. Quando que dois conjuntos são iguais? Dois conjuntos são iguais quando eles possuem os mesmos elementos. Por exemplo, se a gente tem o conjunto A, ele é igual a 1, 2 e 3. E a gente tem o conjunto B, que é igual a 3, a 2, 3, 1. Vai. Ficou inverti mesmo. A gente tem aqui a ordem dos elementos dentro de um conjunto, ela não é relevante. Então, tendo 1, 2, 3 e tendo 2, 3, 1, dá no mesmo. A gente... Esse daqui... Santo Deus. A é igual a B. Certo? Se a gente tiver... Nossa, isso aqui é muito feio. Portanto, A é igual a B. Esse símbolozinho significa portanto. Certo. E se a gente tiver, por exemplo, aqui o conjunto C igual a 1, 1, 2, 3, 3, 3. E a gente tiver o conjunto D igual a 1, 2 e 3. C é igual a D? Sim ou não? C é igual a D. A quantidade de vezes que um elemento aparece dentro de um conjunto não é relevante. Então, se você tem 2 duas vezes, não faz sentido você ficar escrevendo aquele 2 várias vezes, porque não altera em nada dentro de um conjunto, ok? Então, 1, 1, 2, 3, 3, 3 é igual a 1, 2, 3. O conjunto C é igual a D. Ou a gente poderia aqui, ó, ter um conjunto expresso através de uma propriedade. Digamos que A é igual a x tal que x é par. Tal que x é par, não, vamos colocar x é par, x pertence aos naturais. E a gente tem o conjunto B. O conjunto B é 0, 2, 4, 6, 8, 10. X, tal que x é par e x pertence aos naturais. E o conjunto B, a gente tem que ele é formado por todos os números pares pertencentes aos naturais. Olha só, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Então, obviamente, A é igual a B. Beleza? É basicamente isso. Se um conjunto possui os mesmos elementos que o outro conjunto, então eles são iguais. Agora, e se eles não forem iguais? A gente faz aquele... Por exemplo, a gente tem o conjunto A igual a 7, 8, 9. E o conjunto B igual a 7, 9, 10. Bom,
tem o 7, tem o 9, esse aqui tem um 8, o conjunto A possui o 8 como elemento. E aqui ele tem o 10, o conjunto B. Não são iguais, não possuem os mesmos elementos. Então a gente escreve que A não é igual a B. A é diferente de B. Beleza? E é basicamente isso.